Olá, pessoinhas. Eu tinha pedido que vocês fizessem um exercício, né? Eu indiquei algumas páginas para vocês. Deixa eu só acertar aqui o lugar onde vou ficar para ficar melhor. Isso, acho que aqui dá. Eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios e eu vou fazer agora a correção junto com vocês, tá ok? Vamos lá. Eu deixei aqui na tela, né, o exercício número um que está na página 42, 43, aí 42. Deixa eu ver aqui, conferir meu livro, 42. Eu vou ler com vocês e aí a gente conversa sobre isso. Na verdade, eu converso porque vocês não estão aqui, né? Infelizmente, eu estou com saudade. Vamos lá. Sabemos que o termo grego areté pode ser traduzido como virtude. Explique a transformação que ocorre no conteúdo da virtude com a passagem da cultura aristocrática para o mundo das cidades-estado na Grécia Antiga. Eu não sei por que colocaram esse exercício aqui, na verdade ele é referente ao capítulo 3. Nós vamos estudar isso ainda, quando virmos Sócrates, algumas coisas assim. De qualquer forma, não sei se vocês estudaram isso em história, né? Não conheço conteúdo de história, mas a resposta gira em torno da seguinte situação. Na cultura aristocrática, né, ocorre a passagem da cultura aristocrática. Na cultura aristocrática, a virtude era considerada algo de nascimento, então você nascia virtuoso, você não adquiria virtude, ela vinha com o nascimento. Já na passagem para o mundo das cidades-estado, com o desenvolvimento da filosofia, da civilidade e tal, a virtude é algo que você desenvolve a partir, por exemplo, é, Aristóteles vai falar que a gente adquire a virtude a partir do treino, né? Que a gente precisa treinar a virtude. Mas é a partir da reflexão. Sócrates fala que é a partir da reflexão, enfim. Né? A gente pode deixar acertado que a, na cultura aristocrática a virtude era algo que vinha de nascimento. E na cultura das cidades-estado, você desenvolve a partir do conhecimento da racionalidade, tá bom? Beleza? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo para tentar responder, para eu tentar responder, tá bom? A 2, vamos ler, eu vou ler junto com vocês. Vamos lá, algumas dicas agora. Como é que a gente faz para responder a questões de interpretação de texto, quando aparecer no Enem, quando aparecer em qualquer prova, né? Nós vamos ler primeiro o texto, depois a questão, depois a pergunta? Não, a gente lê primeiro a pergunta. Por quê? É muito simples, porque quando você lê a pergunta primeiro, você pode focar na hora de ler o texto. Olha, eu já vou ler sabendo o que eu quero encontrar. Então fica mais fácil, mais rápido para responder. Não sei se alguém já tinha comentado com vocês sobre isso, mas é assim que a gente faz, tá bom? Vamos ler a pergunta primeiro. Olha. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as características que marcaram o nascimento da filosofia na Grécia, considere as afirmativas a seguir. Então, ó, conhecimento sobre as características que marcaram o nascimento da filosofia, coisa que a gente já estudou no, no capítulo passado, né, e o que o texto traz. Então vamos ler o texto. Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a harmonia, proporção, limite à medida, assim como a presença de questionamentos acerca das causas, dos princípios e do porquê das coisas, se faziam presentes, revelando depois uma constante na elaboração dos princípios metafísicos da filosofia grega. Ok, então está falando aqui da influência dos poemas de Homero. Né? Vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as características que marcaram o nascimento da filosofia na Grécia, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a política, como forma de disputa oratória, contribuiu para formar um grupo de iguais, os cidadãos, que buscavam a verdade pela força da argumentação. Tá certo isso? Tá certo. A partir da argumentação racional é que se pôde constituir o que a gente chama de democracia, né? É, a cidadania apareceu a partir somente da oratória. Então, com a disputa oratória,
as pessoas puderam formar aquilo que nós chamamos de, vamos dizer assim, se tornaram cidadãos, né, o que a gente chama de cidadãos. Vamos lá. 2. O Palácio Real, que centralizava os poderes militar e religioso, foi substituído pela Ágora, espaço público onde os problemas da polis eram debatidos. Tá certo? Sim. Antes, o palácio, as ordens vinham do palácio, aquilo que era certo e errado e tal, as leis vinham do palácio. Depois, com a questão da democracia, não era de cima para baixo, não era vertical, era horizontal. As leis eram debatidas para depois serem aprovadas, ok? As decisões em geral, não só as leis, né? 3. A palavra, utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei, perdeu a função ritualista de fórmula justa, passando a ser veículo de debate e da discussão. Também está certo, porque antes a palavra era algo meio que assim, a palavra conduz à verdade. Por isso, por exemplo, a profecia vem a partir da palavra, né, as decisões a partir de profecias vêm através da palavra. A palavra também, não só na Grécia, mas em outros lugares, é vista como algo que carrega um poder de transformar a realidade. Então, eu falo alguma coisa, outra coisa acontece. Né? Isso até hoje tem gente que acredita. Os rituais religiosos vêm pela palavra até hoje. Por exemplo, nas religiões, no cristianismo, por exemplo, as orações são palavras que têm poder de transformar a realidade. Né? Mas, enfim, na Grécia também. E depois passou a palavra a ser considerada apenas, assim, não apenas, né? Mas passou a ser considerada como um veículo para discussão, para o debate, para se chegar a uma conclusão racional. Ok? Vamos ver a quarta, então. A expressão filosófica é tributária, quer dizer, ela, né, enfim, vamos ler. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos, que substituíram a contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar racional. Tá, então vamos ler de novo. A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático dos gregos, que substituíram a contemplação desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar racional. Não está correto. Por quê? Vamos lá. Caráter pragmático dos gregos, pragmático vem de prática, como se fosse apenas um fazer. E a filosofia não vem de um fazer simplesmente, mas vem de um refletir principalmente, de um pensar. Tá? Contemplação desinteressada dos mitos. Os mitos não eram para uma contemplação desinteressada. Os mitos regiam a vida dos gregos. Né? Então, aí uma falha na expressão da, do significado da importância dos mitos. Essa não é verdadeira. A gente tem que encontrar uma alternativa que diga que a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Ó, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Aqui, letra D. Beleza? Ótimo quando a gente vai fazendo e encontra uma resposta, né? O ruim é quando a gente vai fazendo, lê todas as alternativas e caramba, não tem nenhuma, e agora, meu Deus? Mas estudando isso não vai acontecer. Porque a gente responde sabendo, não responde chutando. Que ninguém é jogador de futebol. A gente chuta, aliás, a gente responde sabendo. Vamos lá. 3. 3 é da UEM, do Paraná, Universidade Estadual de Maringá. Sobre a afirmação anterior e os conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale o que for correto. Correto. Vamos lá. Por volta de 700 a.C., com o surgimento do alfabeto, facilitando a linguagem escrita, teve início uma transformação cujas consequências se observam até os dias atuais. O relato oral foi perdendo a relevância exclusiva de antes, pois o texto escrito, que lentamente se difundia, falava por si mesmo, e para escutá-lo, o orador deixou de ser imprescindível. E a linguagem da reflexão foi gradativamente suplantando o papel antes desempenhado pelo relato oral dos acontecimentos. Passou-se a perguntar o que é a sabedoria, o que é a coragem, sem recorrer aos exemplos de Ulisses ou Aquiles. Vamos lá, gente.
Vocês devem ter estudado em literatura, né? Também, em história, mas principalmente em literatura, que o primeiro, não gênero, né? O primeiro tipo literário foi a narração. Como se começou a literatura com a contação de histórias. Imagina, né? Até o tempo das nossas bisavós, a minha avó, né, mas a bisavó de vocês, quando não tinha televisão, quando não tinha rádio, as pessoas tinham muito costume de sentar em roda à noite e contar histórias. Agora, imagina isso na nossa sociedade. Volta para trás milhares de anos e aí você vai entender que o contar histórias sempre fez parte da civilização. E era assim que os conhecimentos e a sabedoria do povo era transmitida, através de contar histórias. Né? Então, a palavra, né, a oralidade sempre foi muito importante. Mas com a escrita, aí vamos não somente com a sabedoria do povo, mas com o desenvolvimento da ciência, do conhecimento da humanidade, né? Não só a sabedoria, mas do conhecimento científico, a palavra escrita teve muita importância, porque foi a partir da escrita que a gente podia guardar o conhecimento e outra pessoa em outro lugar, em outra época, ter novamente aquele conhecimento, coisa que com a palavra, né, com a oralidade, não era tão fácil assim. Né? A escrita possibilitou o desenvolvimento da ciência nesse sentido. Tanto que até hoje nós lemos livros de milhares de anos. Né? Bom, vamos lá. Então, vamos ler as alternativas para saber quais as que estão corretas. Vamos, vamos ler. A prática da escrita, número 1. Né? Vale 1, né? O número 1 aí. A prática da escrita, depois do surgimento do alfabeto, fez crescer a importância da retórica e da oratória. É isso que está dizendo? Não, é o contrário. Está dizendo que a prática da escrita meio que fez diminuir a importância da retórica e da oratória. Está errado. 2. São representantes da oralidade as antigas formas de pensamento, marcadas pelas teogonias e pelas cosmogonias. Sim. Por quê? Porque as teogonias e cosmologias eram transmitidas oralmente. Exemplo de teogonia, de cosmogonia. Teogonia, o nascimento dos deuses. Teo, Deus. Gonia, vem de Gênesis, tem a mesma raiz, né, surgimento, nascimento. Então, o nascimento dos deuses, como se formaram os deuses. Isso vem pela palavra falada, não vem pela palavra escrita. Né? E cosmogonia, como surgiu o mundo, também vem pela palavra falada, não pela palavra escrita. Vamos pensar que nós estamos falando da Grécia, beleza? A 2 está correto. 4. Perguntas especulativas, como o que é a sabedoria e a coragem, são características da mitologia, formuladora de questões abstratas sobre o homem. Olha, o que é a sabedoria e a coragem são características da mitologia. Não, isso é característica da filosofia. A mitologia não tentava responder essas questões. A mitologia criava, né, aliás, não é que criava, mas a mitologia se constitui de narrativas que tentam explicar, mas elas não eram baseadas, né, não como se diz, não havia uma pergunta exatamente sobre o que era a coragem, a sabedoria ou outras coisas também. Então, isso é da filosofia, não é da mitologia. Tá, ok, vamos lá. 8. As narrativas míticas encontram-se presentes na rapsódia dos poetas, representantes da cultura oral. Sim, como diz ali em cima no texto, né? Ulisses, Ulisses e Aquiles são personagens, né? É, os, os poetas, na verdade, tentavam é, contar as histórias da mitologia, assim que muitas pessoas também conheciam essas narrativas. Estão presentes nas grandes epopeias que foram escritas naquele tempo. Então, essa, a número 8 está certa. 16. Com o advento da escrita, vamos lembrar, advento, vinda, chegada, né? Com o advento da escrita, com o surgimento da escrita,
a prática de narrativas lendárias ou míticas ganhou mais potencialidade. Não, assim como acho que é o número 1 que diz isso, não, olha, fez crescer a importância da retórica, da oratória, não. Na verdade, diminuiu um pouco, olha. Ganhou mais potencialidade? Não, perdeu potencialidade, porque o que passou a ser mais considerado era a palavra, aliás, não eram mais as narrativas lendárias, e sim o pensamento filosófico. Ok? Beleza? Vamos para 4, então. Os pré-socráticos propõem. Bom, vamos ler a pergunta, estava até esquecendo, tá vendo? Vamos ler a pergunta. De acordo com esse texto, tá, beleza, vamos ler o texto. Os pré-socráticos propõem uma teoria de origem do mundo, do homem e da cidade. Essa teoria é racional porque procura explicar o mundo não por uma luta entre os elementos, mas por uma luta entre as realidades físicas e a predominância de uma sobre as outras. As teorias racionais, em toda a tradição filosófica grega, serão influenciadas por esse esquema cosmogônico original. Pierre Hadot, o que é filosofia antiga, São Paulo, etc. Beleza, vamos ler então as alternativas. Né? De acordo com esse texto, as elaborações filosóficas gregas preservam a crença nos deuses no núcleo de suas teorias. A filosofia preserva a crença nos deuses? Não, a gente pode dizer que ela foi influenciada, mas que ela não preserva a crença nos deuses. B. Os discursos filosóficos gregos oferecem sustentação racional aos relatos da tradição mítica. Os discursos filosóficos gregos oferecem sustentação racional aos relatos da tradição mítica. A filosofia quer fundamentar racionalmente a mitologia? Não, não é essa a intenção. Então está errado também. C. As cosmologias gregas são explicações racionais que recebem influência da tradição mítica. As cosmologias, o que é cosmologia? Estudo do cosmos, a organização cósmica. Né? São explicações racionais? Sim. Recebem influência da tradição mítica? Sim, a gente viu, né? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Tá, essa pode ser que esteja certa. A gente lembra do primeiro capítulo do livro. Deixa essa separadinho. Parece que sim, não sei se pode ter alguma dúvida. Vamos lá. Letra D. Os conteúdos filosóficos gregos revelam a procedência oriental e mítica da atividade filosófica. Os conteúdos revelam a procedência oriental. Tem alguma coisa que diga exatamente, né, no conteúdo da filosofia que veio do Oriente? Não, não tem nada que diga exatamente que veio. Mas nós podemos entender, conhecendo, né, os conteúdos da filosofia oriental, que tem alguma coisa ali. Mas a filosofia não começou no Oriente, né, e muito menos os mitos começaram no Oriente. Não está dizendo que os mitos começaram no Oriente. A procedência oriental e mítica da atividade filosófica. Então, a filosofia não tem uma procedência mítica. Pode ser que ela tenha sido influenciada, mas ela não é uma forma de mitologia, ok? E você pode até dizer que ela teve influência do Oriente, mas ela não começou no Oriente, ela começou na Grécia. Tá, beleza. Essa até pode deixar uma dúvida, mas não é não. E as cosmologias reformulam as narrativas míticas com a colocação do ser humano no centro da physis. Não, não é essa a intenção. Até porque os primeiros filósofos nem falavam do ser humano. Né? Não tem o elemento humano ali em Tales, em Anaximandro, Anaxímenes ou algum dos outros. Vamos voltar na C, para ver se a gente entende como a verdadeira. As cosmologias gregas são explicações racionais, beleza, que recebem influência da tradição mítica. Sim, recebem influência, mas elas não são uma forma de filosofia. Tá? A mitologia não é uma forma de filosofia, e nem a filosofia é uma forma de explicar a mitologia. Não, ela é uma coisa distinta, são coisas distintas. Mas a filosofia recebe certa influência da mitologia. A que está correta, a única que pode estar correta é a letra C. Ok?
Bom, pessoal, eu vou fazer o primeiro bloco com essas questões, depois a gente continua a correção das outras, né, das atividades complementares, num outro vídeo, tá bom? E se tiverem dúvida com relação à correção, é só me dizer que eu respondo para vocês, tá? É, bom, até agora um abração e a gente continua no próximo vídeo, tá? Um abraço a todo mundo, tô com saudade.